Mais uma videoaula para a playlist de inferências com base em duas amostras. Então nós vamos fazer agora exercícios básicos de inferências com base em duas amostras para testar a igualdade entre variâncias, né? Vamos trabalhar com teste F. Mas tem aqui do material da nossa última aula, né, algumas questões aqui bem relacionadas à química mesmo, né? Então, imagine, vamos pegar aqui a primeira questão, na verdade não era essa que eu pretendia tratar. Aqui, ó. Então, imagine que há um método de referência que os laboratórios usam para, como se diz, determinar a concentração de níquel. Existe um método alternativo. Será que esses dois métodos trazem os mesmos resultados? E nesse momento em particular eu estou preocupado com a variabilidade dos resultados. Então nós vamos testar a variância, né? Igualdade entre as variâncias populacionais. Então assim, ó, a porcentagem de níquel em aço inoxidável é determinada por um método de referência e por um novo método, obtendo-se os seguintes resultados. Então, lembre, aqui nesse caso, nós não temos inferências, não temos amostras emparelhadas, nós temos aqui amostras independentes. Compare com o nível de significância de 95% se a precisão no novo método é comparável à do método de referência. Então, a precisão está relacionada com a variabilidade, está relacionada com a variância. Então, vamos fazer aqui o nosso teste de hipótese. Então você tem aqui H0, a variância populacional 1 é igual à variância populacional da segunda amostra, ou da segunda população. O contrário aqui, né, está contido na hipótese alternativa. Joia. Estatística de teste, qual é? É a estatística F, né? Então vamos colocar aqui estatística de teste, que é F. Então você tem aqui a maior das variâncias amostrais dividido pela menor das variâncias amostrais. Se isso aqui for próximo de 1, já é um forte indicativo de que as variâncias populacionais são iguais, ou seja, que a precisão entre os dois métodos aqui é a mesma. O que mais que eu posso falar aqui? Sim, graus de liberdade. Vamos por aqui falar sobre graus de liberdade. Então, S1 seria a maior variância amostral, S2 seria a menor delas, né? Vamos por aqui graus de liberdade. Então, como são duas amostras, então você vai ter assim, para o numerador, N1 menos 1, e para o denominador, N2 menos 1. Então aqui está, grau de liberdade, porque a gente vai ter que consultar a tabela, embora aqui a tabela é um pouco complicada. Então, o que nós temos que calcular aqui é a variância dessa amostra aqui de resultados relacionados ao teor de níquel em aço e a variância dessa outra amostra. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos a nossa calculadora, colocamos no modo de cálculo de desvio padrão e calculamos. Então, vamos tentar fazer isso mais ou menos rápido. Então, aqui você tem 8.2 M mais 7.9 M mais 8.1 M mais M mais 8.1 8 M mais 8.2 8.2
M+, 7.8, 7.8, M+, 7.9, 7.9, M+, 8.1, 8.1 e 8.2, 8.2. M+, bom, são 9 pontos aqui, é o que consta. Vamos lá, Shift 2. Se eu quiser a média, por exemplo, ó, a média aqui, para esse primeiro conjunto, 8,04. Então até vou por aqui, ó, para esse primeiro conjunto aqui, a média deu, embora não seja o, digamos, o objeto desse problema, 8,04, né? E o desvio padrão, vamos lá para a calculadora, o desvio padrão, então aqui Shift 2, aqui ó, desvio padrão amostral, aperto 3 aqui, igual 15, 0,15, duas casas decimais, né? Duas casas decimais, 0,15. E vou fazer o mesmo aqui para os outros, para outra amostra. Primeiro vou fazer o seguinte, vou passar aqui para o modo normal aqui, depois vou voltar para o modo de cálculo de desvio padrão, SD, Standard Deviation, né? Aqui está. E vou fazer isso. Calculados aqui os desvios padrão, o que a gente pode ver aqui é que o desvio padrão amostral dessa amostra aqui de medidas de teor de níquel no aço, usando um novo método, tem o desvio padrão maior. Então esse aqui, digamos que, então, isso quer dizer que o S1, que se refere a isto aqui, que tem um desvio padrão maior, é 0,27. E o S2, que é o menor dos desvios padrão, 0,15. Então vamos calcular aqui a estatística de teste. F igual a 0,27 ao quadrado sobre 0,15 ao quadrado. Vamos ver quanto vai dar isto daqui, pegando a calculadora. Então, ponto 27 ao quadrado, dá isso aqui, dividido por ponto 1,5 ao quadrado. Isso dá 3,24. 3,24. Qual seria o valor crítico aqui? Então você tem aqui a F, e você tem isso aqui. Qual seria o valor crítico? Você tem que ir numa tabela, né? Isso é um teste bilateral. É um teste bilateral, vamos dizer que a gente use o alfa aqui, quer dizer, tem que ser 0,05. O alfa igual 0,05. Você poderia pegar aqui uma tabela, repare assim, número de graus de liberdade, assim, número de graus de liberdade nos dois casos, numerador e denominador é 8, né? Então aqui acho que nessa tabela do livro do professor Benício, acho que você consegue isso. 8 no numerador, 8 no denominador, né? O número de graus de liberdade. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Que você tem aqui o número de graus de liberdade. Nem sempre a gente vai usar essa tabela, porque às vezes ela é bastante complicada, muitas vezes. Aliás, deixa eu procurar aqui 25%. Eu prefiro usar o cálculo do valor crítico online. Então, aqui ó, 5%,
número de graus de liberdade no numerador, aqui no denominador. Então, vamos lá. 8 graus de liberdade em ambos. Então, aqui dá 3,44, né, o valor tabelado, ó, 3,44. Então, aqui, 3,44. Detalhe que esse valor de f vai ser sempre positivo, não tem negativo esse valor disso aqui. Então, a estatística de teste, ela não caiu na região crítica. Ela não caiu na região crítica. Então, o que podemos concluir a respeito de... Podemos concluir que no nível de significância de 0,05, os dois métodos parecem ter a mesma precisão. Agora vou falar um pouco sobre a dificuldade, né, assim, especialmente quando trabalhar com tabela, quando se está trabalhando aí com teste de hipótese sobre igualdade entre variâncias populacionais. Você vê, a tabela que nós acabamos de acessar aqui, ela na verdade ela vai te dar, vai ser útil para um teste unilateral à direita e à esquerda. Quais seriam os valores críticos à esquerda? Bem complicado. Então vou sempre fazer questão de mencionar isso nas próximas videoaulas sobre esse assunto. Bom, porque é um teste bilateral, né? Eu encontrei aqui na internet dois, eu vou pôr aí para vocês o link, né? Ó, duas possibilidades, digamos, automáticas aí de calcular os valores críticos, né? Aqui, esse Omni Calculator, eu escolhi aqui a estatística F, distribuição F, two-tailed, duas caudas, porque você pode pôr aqui left-tailed, right-tailed. E aqui o número de graus de liberdade no numerador, no denominador, nível de significância 0,05, e aí deu isso aqui, 0,225, digamos que o valor crítico à esquerda, e 4,433 o valor crítico à direita. De toda forma, a estatística de teste, fazendo essa mudança, usando esses valores críticos aqui, a estatística de teste ainda não cai na região crítica, então nossas conclusões continuam sendo válidas. Há outro site aqui também, que é um pouquinho diferente, ó, acho que ele trabalha para várias distribuições. Então aqui, no N1, N2, aqui na probabilidade, como é que eu posso fazer? Ele só calcula para testes unilaterais, pelo que eu estou vendo aqui. Então vou pôr maior que. E vamos fazer o seguinte, 0,025, porque o nível de significância é 0,5. 0,05, mas como aqui ele eu vou tá pedindo a área aqui à direita, eu diria, então ele dá aqui, ó, novamente 4,43, que bate com esse valor crítico aqui, ó. E se eu mudar aqui, cadê aqui? E se eu mudar aqui para menor que, vamos testar. E aqui vou pôr 0,975, né? Ele já fez isso automaticamente. 0,975. Vamos ver o que ele vai dar aqui. Não, vamos pôr 0,025. 0,025 à esquerda. E ele deu o valor correspondente ao que nós temos aqui nesta tabela. Nesse outro site de cálculo do valor crítico. Eu acho que vocês não entenderam muito bem, por isso eu vou fazer outros exemplos usando a tabela e mostrando que é limitada, é complicado, eu consigo aqui dentro do meu conhecimento, usando a tabela, encontrar apenas o valor crítico para um teste unilateral à direita. E se for um teste bilateral, como foi esse caso aqui, né? Então esse valor crítico aqui é meio incoerente, né? Próxima aula vou reforçar isso aí para vocês, então até lá.